Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia! Vocês estão acordados ainda? Firmes e fortes, depois da pregação do Dimas, né? Que ensinou a gente a combater. Muito bom estar aqui com você, nesse acampamento, nesse lugar tão especial aqui na Canção Nova. Louvando a Deus mais uma vez, por poder ter a graça de estar nesse território eucarístico e nesse território santo. Eu quero que você possa abaixar um pouquinho a sua cabeça, que antes dessa pregação eu quero fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir nesse momento, para que o Senhor possa derramar sobre nós, sobre essa pregação, e nesse centro de evangelização, Senhor, que o Senhor possa colocar as santas virtudes, os santos anjos. E Deus, nós te pedimos nesse momento, em teu nome, Jesus, que os anjos que cantaram na noite de Natal, esteja nesse momento, nessa pregação, para que a tua palavra seja proclamada e que encontre um terreno fértil no nosso coração hoje, assim como diz o evangelho desse dia. Que o arcanjo São Rafael comece a caminhar no nosso meio, que Miguel, com a espada desembainhada na mão, possa nos ensinar os mistérios do verdadeiro relacionamento contigo. Mergulha-nos, Deus, na tua presença e nos esconde na brecha do teu peito. E que o sangue precioso de Jesus caia sobre cada um de nós. E que possamos juntos, unidos, conduzidos pelo Espírito, ser levados ao lugar secreto do teu amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Amados, nesse acampamento Quem como Deus, aonde nós temos como modelo o príncipe da milícia celeste, o arcanjo Miguel, a quem nos ensina não somente a batalhar. Na primeira pregação nós aprendemos, o Dimas nos ensinou quais são os 3 inimigos que nós temos que combater. E ele nos ensinava que os 3 inimigos são o diabo, o mundo e as nossas paixões. Mas nessa pregação agora eu quero falar com você sobre quais são os instrumentos que nós podemos usar para poder combater esses inimigos e, sobretudo, vencê-los. Eu quero que você pegue comigo Josué capítulo 5, Josué capítulo 5, versículo 13. E a palavra de Deus nos diz assim: encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele então respondeu: não, mas sou chefe do exército do Senhor e acabei de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou-o e disse-lhe: que tem a dizer o meu senhor ao seu servo? O chefe do exército do Senhor lhe respondeu: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é uma terra santa. E assim fez Josué. Palavra do Senhor. Amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, aparentemente parece mais um texto da legenda, da história de Josué. Mas aqui existe uma profundidade muito grande nesse texto. Nós estamos à entrada da terra prometida. Da terra prometida a Abraão por Deus há 400 anos antes. Josué, um jovem,
discípulo de Moisés, que cresceu debaixo da sombra desse grande homem que foi chamado por Deus no seu maior falimento, quando ele ainda, estando no Egito, tentou salvar ou proteger um irmão seu que era escravo, e ele, por impulso, mata um dos capatazes do faraó, e ele tem que fugir para o deserto, e ele vai ser escondido no deserto, viver como um nômade. E quando nós falamos de Moisés, nós estamos falando de alguém a quem Deus olhou, de um verdadeiro improvável, de quem Deus teve a eleição e encontrou nele toda a predileção. A história de Moisés é uma história poderosa, porque Moisés, ele é um menino que nasce entre os judeus, filho de escravos, mas, preste atenção, filho de escravo, mas ao mesmo tempo, herdeiro de uma promessa. Moisés nasce em um tempo em que Israel vivia sob o jugo da escravidão. 400 anos antes, Deus tinha prometido a Abraão, na entrada da porta da sua tenda, para que, se ele tivesse a coragem de adorá-lo, enquanto outros adoravam todos os deuses possíveis. A tradição judaica nos conta a história de Abraão e nos diz que Abraão era um homem. Seu pai Taré, por exemplo, era fabricador de ídolos. E segundo a tradição judaica, que não se encontra na Bíblia, mas é uma tradição oral que os judeus têm, para nós entendermos quem é de fato Abraão, e eu estou falando de Abraão para falar de Josué. Talvez você está pensando, nossa, o professor está indo lá atrás para poder contar um texto de agora. É assim que a gente faz, para a gente poder entender o contexto. Redobre tua atenção, porque você vai aprender algo muito poderoso nessa manhã. Abraão está, segundo esse conto judaico, nos diz uma história interessante. O Midrash diz assim, que o pai de Abraão era um grande fabricador de ídolos, na Mesopotâmia. Ele tinha uma fábrica de ídolos, e ele fabricava ídolos de madeira, de pedra, de metal, até que em um determinado momento, esse homem sai em viagem e fala para Abraão, seu filho, ficar cuidando das imagens. E quando ele sai, diz, olha meu filho, você tem que dar de alimentar a essas imagens, começa pelo menor até o maior, tá bom? Para a gente poder não ter problema. Tá bom, papai. O pai sai em viagem, e quando ele sai em viagem, fica muito tempo, quando ele volta, ele chega na fábrica de ídolos, está tudo quebrado, os ídolos todos quebrados, e tem um ídolo maior com um pedaço de pau na mão. E aí o pai de Abraão chega e pergunta, meu filho, o que você fez? Ele diz, nada, você falou para mim poder dar de alimento para os ídolos menores até o maior, aquele grandão ali que está com o porrete na mão ficou bravo, ele começou a quebrar todo mundo. E aí o pai olha para Abraão e diz para ele, meu filho, olha para mim, você acha que eu sou bobo? Olha para esse ídolo, ele tem olho mas não vê, ele tem boca mas não fala, ele tem ouvido mas não escuta, ele tem perna mas não anda, ele tem braços mas não abraça. Você acha que ele iria fazer isso? Então Abraão, com a coragem, fala para o seu pai, paizinho, então é assim, eu preciso crer num Deus que tem olhos e me vê, que tem ouvidos e me escuta, que tem boca e fala comigo, que tem pé e caminha comigo. Eu preciso de um Deus que caminhe e que ande comigo. Então, a partir disso, os rabinos judaicos vão explicar para nós o capítulo 12 de Gênesis, aonde diz que um dia Abraão está na entrada da porta da sua tenda, olhando para o céu, e aparece o Deus de Israel, o primeiro Deus, o Deus único, e diz, Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Deus entra na entrada da tenda de Abraão, fica na porta, pega Abraão na mão e diz, Abraão, se você acreditar e vier comigo e tiver a coragem, eu serei o teu Deus, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, serei o teu escudo e a tua proteção. E a palavra diz, como que numa metáfora, parece que Deus segura Abraão pela mão e vai andando com ele, e a palavra diz que Deus vai dizendo, aonde você for eu estarei contigo, e essa é a promessa para Abraão. E o Senhor diz, eu te darei uma terra que você não conhece aos teus filhos, e ele nem filho tinha ainda. Quando Deus encontrou com Abraão, nem filho ele tinha, mas ele tinha uma promessa. Abraão naquele dia começa a caminhar com Deus invisível,
que não dava para ver, porém real, com o qual você pode ter relacionamento. E Deus, quando chama Abraão, tira Abraão da idolatria para a verdadeira adoração. Tira Abraão de um ritualismo para viver de verdade um relacionamento verdadeiro. Abraão então recebe a graça de ser pai de Isaac, e por sua vez a sua descendência que será maior do que as estrelas do céu e o grão de areia da praia. Tem aí a sua descendência que vai tomar posse dessa terra. Mas acontece um problema no meio do percurso do caminho, que o penúltimo filho de Jacó, bisneto de Abraão, chamado José, é jogado num buraco, e você já conhece a história. José é levado para o Egito, ali ele fica preso até que ele se torna governador do Egito, e ele traz a sua família para o Egito. A família começa a crescer de uma forma tal que quando José morre, o faraó resolve matar todas as crianças, todos os meninos nascidos de até os 2 anos de idade, no rio Nilo. E dentro desse decreto, a mãe de Moisés não obedece, Jocabede. E ela vai ter a graça de não querer abortar seu filho jogando no Nilo, mas ela vai cuidar dessa criança, e você conhece a história, que através da mãe de Jocabede, através de Miriam, Moisés é resgatado no Nilo, e o nome Moisés significa aquele que foi resgatado das águas. Foi criado para ser príncipe, foi criado para se tornar talvez o próximo faraó do Egito, mas acontece que Moisés não perdeu as suas raízes. Ele ia visitar os seus irmãos, e no capítulo 2 diz que um dia ele vai visitar, e ele encontra um egípcio batendo no irmão dele, e ele vai tentar resolver o problema, até que tal ponto ele mata e enterra na areia. Ele tem que fugir, se torna um fugitivo porque é perseguido pelo faraó, e escondido no secreto da montanha, lá no Monte Horebe, disfarçado de pastor, aquele que é príncipe, está escondido. Mas olhe para o seu irmão e fala para o seu irmão assim: você pode se esconder dos homens, mas de Deus jamais. Você pode tentar se esconder, mas nunca se esconderá do Senhor. O Salmo 138 diz: Senhor, tu me sondas e me conhece o meu levantar e o meu sentar. Ainda que eu dissesse para as montanhas caírem sobre mim, e eu fosse até o abismo mais profundo da terra, de lá eu não estaria longe do teu olhar. Porque Deus consegue olhar a profundeza da tua alma, aquilo que ninguém vê. Moisés vai correndo atrás de uma ovelha que se perdeu no meio da montanha, e quando ele vê uma sarça ardente, e quando aquela sarça está queimando, ele se aproxima para ver o que está acontecendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: talvez você esteja no deserto, talvez você está passando por um tempo de prova muito grande, talvez no teu coração você não consegue encontrar as respostas que você precisa, porque parece que tudo concorre para que fique contra você as coisas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você ir para o deserto, Deus em pessoa se manifestará na tua vida. Eu quero dizer para você algo muito importante. Quando você está no deserto, lembre-se de Israel. Israel no deserto, Deus não mandou anjo para poder mandar maná. Era Ele pessoalmente que alimentava, era Ele pessoalmente que dava de beber, era Ele pessoalmente que conduzia o seu povo. Se você foi para o deserto, se alegre, porque o deserto, como diz Oséias, é o lugar aonde Deus nos convida e nos chama para falar ao nosso coração. Quando você passa pelo vale, saiba que será o Senhor que conduzirá a tua vida. Quando Moisés então está escondido no meio da montanha, Deus chama Moisés para dizer, e chama ele pelo nome, chama Moisés, Moisés, ele diz: eu estou aqui, porque Deus te conhece. As pessoas podem chamar você de fugitivo, mas Deus conhece você pelo nome, e o Senhor chama Moisés para voltar no lugar da sua vergonha, para voltar no Egito para resgatar seu povo. E a gente já conhece o resto da história. Mas quando Moisés chega perto da sarça, a palavra diz que é um anjo que está na sarça, que diz para ele: tira a sandália dos pés, porque esse lugar que você pisa é santo. Moisés adora. E a primeira coisa que nós temos que aprender quando nós somos enviados, ou quando nós entramos em batalha, é que a primeira arma, e talvez a única arma que nós temos, é adorar o Senhor, é render a nossa vida a Ele, é dizer a Ele que tudo é dEle, tudo pertence a Ele, que Ele é santo, que Ele é santo e tudo é dEle. E você já conhece toda a história
pelo qual depois Deus vai fazer os prodígios. Muito bem. Deus tira Israel do Egito e no meio desse caminho, dentro do deserto, a palavra diz para nós que Deus coloca na vida de Moisés um menino chamado Josué. E Josué cresce vendo como que é ter relacionamento com Deus. No capítulo 33 de Êxodo nos diz que todas as vezes que Moisés se levantava para poder ir para a tenda, para encontrar com o Senhor, todo Israel se levantava e acompanhava Moisés com um olhar que entrava dentro da tenda para adorar a Deus, que falava no meio dos querubins, entre a arca da aliança para falar com ele. E a palavra diz que tinha o guarda-costas de Moisés, que se chamava Josué, que era junto com ele, que era moço, mas Josué ficava do lado de dentro da tenda. Moisés entrava, falava com Deus e ia embora sozinho. Ele entrava com Moisés e ia embora sozinho, porque Josué ficava dentro da tenda. Capítulo 1 de Josué, Moisés morre e esse menino está com medo de conduzir o povo. Ele está prostrado na presença de Deus e Deus se manifesta a ele e diz: Josué, Josué, Moisés meu servo morreu, agora levanta-te, pega esse povo e atravessa o Jordão. E diz: seja firme e corajoso. Repita comigo: seja firme e corajoso. Então somente seja forte e corajoso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, encontrando você caído no chão com a sua fraqueza, só te dará uma missão se você tiver a coragem de encontrar nele a força. Seja forte e corajoso, porque é o Senhor que está contigo. E Josué precisa de entrar na terra prometida, na verdade de voltar para casa, porque não é uma conquista, é uma reconquista, porque aconteceu invasões, desde quando Israel ficou 400 anos longe de casa, entraram outros povos, 5 nações tomaram a terra, e agora Deus está dizendo para Israel: você vai retomar aquilo que é teu, porque existe promessa na tua vida. E aqui a gente já começa a entrar na pregação. Josué está diante dos muros de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, rodeada por mais de 7 muros, 7 muralhas, impenetrável. Israel só tinha algumas espadas e flechas, não tinha como entrar naquela cidade, e ele está naquela montanha adorando a Deus, tentando entender, como general que era, como poder fazer, qual estratégia vai fazer para poder penetrar a cidade. Ele não sabe. Como que nós vamos conquistar? O primeiro empecilho é a cidade de Jericó. Já tinha passado o Jordão, Deus tinha aberto o Jordão, tudo bem, Deus está conosco, e ele está pensando: como que eu vou fazer para que as muralhas caiam, Padre Anderson? Como que eu vou fazer para penetrar essa cidade? E enquanto ele está orando, enquanto ele está pensando estrategicamente durante a manhã, olhando como ele vai conseguir conquistar aquilo que é a promessa de Deus na vida dele, Josué está prostrado. A palavra diz que ele levanta os olhos. Esse levantar os olhos significa que ele se levantou e ele viu um homem de pé diante dele. Esse homem que está diante dele está com a espada na mão, e ele pergunta: você é um dos nossos? Porque ele está vestido com uma roupa diferente, não dá para identificar direito se ele é israelita ou se ele é inimigo cananeu. E ele pergunta: você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ele responde: não, eu sou o chefe dos exércitos do Senhor e acabei de chegar. Eu quero dizer para você que Miguel acabou de chegar nesse lugar. Dá uma salva de palmas para ele. Quando a guerra parece impossível, Miguel sempre estará presente para poder te ajudar. Miguel está com a espada desembaiada dizendo: estou pronto para a guerra, vamos? E aqui é muito forte, porque você começa a perceber algo. Ele diz: Senhor. A palavra diz que naquele momento Josué se prostra e adora. Mas Josué não adora Miguel, não adora o anjo que está ali, aquele chefe dos exércitos do Senhor que está ali. Ele adora aquele pelo qual Miguel está carregando. Na angelologia a gente aprende algo muito importante sobre São Miguel, sobre os anjos.
E se existe algo muito importante em Miguel, é o seu nome. Como que é o nome de Miguel? O que significa Miguel? Quem? Quem como Deus? Quem como Deus? A palavra quem como Deus, o nome Miguel nada mais é, meus irmãos, do que um código de adoração. O nome Miguel, ele traz em si a síntese da adoração. O nome Miguel, quem como Deus, nada mais é do que dizer não há outro além dele. E nós conhecemos a história da guerra, da prova dos anjos, quando o dragão lutou contra Miguel e os seus anjos e não prevaleceu. A palavra diz no capítulo 12 de Apocalipse, que traz essa ideia também da igreja, mas ao mesmo tempo da Virgem Maria, que está para dar à luz a esse menino, que deve reger as nações, e o dragão está com a boca aberta, pronto para poder devorar. A palavra diz que Miguel se levanta com seus anjos e começa a guerrear contra o dragão, e ele grita quem como Deus. O nome quem como Deus então é um código de adoração na Bíblia. Veja bem alguns versículos a qual o nome de Miguel evoca. Êxodo capítulo 18 diz: agora sei, Senhor, que tu és maior do que todos os deuses, não há outro como tu. E do versículo Deuteronômio 33, não existe ninguém como Deus. Diz Israel que cavalva majestoso nos céus. Salmo 86, ninguém é como tu entre os deuses, ó Senhor. Isaías 40, afinal com quem Deus pode ser comparado? Jeremias 10, 6, não existe ninguém semelhante a ti, Senhor. Efésios, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais em tudo o que podemos ter com o seu poder. Veja, e depois Ana, em Samuel, 1 Samuel capítulo 3, quando ela começa a cantar, ela diz: Senhor, pois não há outro além de ti lá em cima no céu, e não há outro além de ti aqui embaixo na terra. Portanto o nome quem como Deus é um convite à adoração. Quando Miguel se levanta, ele brada quem como Deus no meio dos anjos, para reordenar a adoração no céu, porque a adoração foi de alguma forma destoada. Você está entendendo, sim ou não? Eu quero dizer para você que a maior arma que você pode usar na sua vida é se prostrar diante daquele a quem todo o poder é dado. É por isso que Josué está ajoelhado, Josué está prostrado, pensando: como que eu irei fazer para conquistar tudo isso? E Miguel chega para ele e fala: meu amigo, você não vai derrubar muralha nenhuma com o poder da espada. Você pode ter o melhor exército do mundo, você não vai vencer, porque é Deus que vence por você. E se Deus vence com você, Ele luta. Mas as armas pelo qual você faz com que Deus se levante, é quando você coloca o joelho no chão. Se você tiver a coragem de se ajoelhar, Deus se levanta no céu. Quando, já dizia São João Crisóstomo para nós, que o maior poder que nós podemos exercitar na nossa vida é quando nós oramos. O homem é o ser mais poderoso da terra quando ele tem a coragem de orar, porque quando ele ora, ele não usa o seu poder, ele usa o poder de Deus. Adorando, a palavra adoração significa justamente render-se, dar-se totalmente, derramar-se diante da divindade. Mas tem uma palavra em grego que eu gosto também, que é usada muitas vezes no Novo Testamento para poder falar sobre prostrar-se, sobre adoração, que é a palavra grega proskineo. E proskineo significa adorar ou prostrar-se beijando. E essa palavra ela é tida justamente para aqueles que são amantes. O esposo e a esposa fazem proskineo um ao outro, segundo a palavra. Quer dizer, beija com respeito. Então, portanto, adoração, se eu pudesse dizer para você o que seria, seria ter a coragem e a ousadia de poder dar um beijo em Deus. E quem dá beijo no rosto de Deus? Senão uma criança que tem a capacidade de ter a coragem de dar um beijo no rosto do papai e da mamãe e dizer: eu te amo. O nome Miguel, quando Miguel grita, quando ele adora a Deus, ele está ousando a dizer que não existe ninguém, que não há outro, apesar das circunstâncias, a quem nós podemos nos derramar totalmente. Nós viemos para esse acampamento para aprender isso. Nós viemos para esse acampamento para aprender
que não é na força do teu braço. É por isso que você está cansado. É por isso que parece que não tem mais jeito. Porque nós temos feito tudo do nosso jeito. E a gente não tem entregado do jeito que tem que ser. Porque Deus, quando Ele pega uma coisa na tua vida, Ele vai até o final. O anjo ensina Josué a se prostrar diante de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender sobre os arcanjos, sobre São Miguel, sobre batalha espiritual, sobre os santos anjos, é que você tem um anjo da guarda, eu também tenho, todos nós temos. Mas nós só temos um anjo da guarda, e o anjo da guarda só pode cuidar da gente, porque antes de ser anjo da guarda, antes de ser guardião de nós, ele é guardado por Deus, porque o verdadeiro guarda é o Senhor, que é o guarda que não dorme. Então o meu anjo da guarda é guardado por Deus, ele participando dessa guarda, guarda você. É por isso que no Salmo 90 diz que o Senhor, Ele nos envolve debaixo das suas asas. Deus também tem asas. Jesus, lá em Jerusalém, chorando sobre Jerusalém, Ele vai dizer: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca os seus pintainhos debaixo dela. Eu me lembro de uma vez, de uma experiência que fizemos, eu e minha esposa, na lua de mel, quando nós conhecemos um senhor muçulmano, que nos contou uma história. Ele era libanês, ele tinha vindo embora para o Brasil por causa da guerra, e ele contou para nós algo que ficou marcado para mim. Ele disse: Rafael, a nossa avó contou uma vez que as bombas caíram no galinheiro de casa. Enquanto ela estava no galinheiro, ela foi ver no meio dos escombros, ela viu que tinha algo mexendo, e quando ela foi mexer, ela viu que era uma galinha, toda arrebentada, estava agonizando, morrendo, no meio das cinzas. E quando ela tirou a galinha estava com seus pintainhos debaixo das suas asas. E ele disse para mim: Deus é assim com a gente quando a bomba começa a cair. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, dirás: Senhor, tu és o meu refúgio e o meu abrigo. É Ele que te esconde debaixo das suas asas, das suas plumas. Na plenitude dos tempos, quando nós já não tínhamos mais proteção, o Altíssimo desceu do céu em Jesus Cristo e abriu as suas asas. E é debaixo da cruz que você encontra proteção. Porque daquela cruz, é desse sangue que escorre o poder para que você possa enfrentar qualquer coisa na sua vida. Quando você olhar para a cruz, quando você olhar para Jesus, volte a adorar. Lembre-se, nosso Senhor é um sinal para nós. Nosso Senhor é uma verdade que nos impele sempre a lembrar que nós temos que nos ajoelhar sempre para agradecer. Quando você se ajoelha, Deus te coloca debaixo das asas dele. Olha só que lindo. Josué então vai aprender que não é na força do braço, mas é no brado, porque o nome Miguel não é um nome, é um brado. Quem como Deus? É um brado de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida. Então, portanto, ele grita: quem como Deus? Não adorarei outro além de ti. Ele tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Não precisa de você tirar a sandália dos seus pés, mas esse lugar aqui é santo. Olha, Padre Jonas, eu me lembro quando foi inaugurado esse lugar, Padre Jonas, ele profetizou, e até mesmo tem aqui no letreiro, né? Como que está escrito? Dá licença que eu vou lá, porque eu não consigo enxergar, mas ele está escrito. Você consegue ler lá? Lê alto comigo lá, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. Meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração feita. Deus revelou ao Padre e deu como promessa que aqui, nesse lugar, as tuas orações serão atendidas. Isso é um dom. Os ouvidos de Deus estão atentos, os olhos do Senhor estão sobre você nesse momento. Josué estava sozinho, no secreto do seu coração, ele estava perturbado com medo. Mas é quando a gente está sozinho, é quando ninguém está perto. É assim que Jesus ensinou a gente.
É por isso que a gente tem que viver diferente dos fariseus. Quando ninguém te vê, você fecha a porta do teu quarto e o pai que vê no escondido vai te dar a recompensa. Enquanto ele está ali aflito, pensando o que vai acontecer, o anjo aparece para ele e diz: eu vou te ensinar. Porque antes de cair em Jericó, eu aprendi que lá em cima teve uma Jericó que caiu as muralhas lá em cima, porque existiu uma Jericó celestial de um exército que combateu, e Miguel reuniu seus anjos, e enquanto Lúcifer dizia: não adorarei, ele gritava junto com o teu anjo da guarda e com todos os anjos: eu adorarei, porque não há outro além de ti, Senhor. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Enquanto Lúcifer dizia: não adorarei, Miguel gritava mais alto: quem como Deus? E já não houve mais lugar para ele, e assim então ele foi lançado. Amados, no capítulo 6 vai falar para nós sobre a tomada de Jericó. E a palavra de Deus, o Senhor vai falar para Josué dizendo: vê, hoje entrego nas tuas mãos Jericó. Ainda é o diálogo ainda, não é no outro dia. E a palavra diz: ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos, e ninguém podia sair nem entrar. E o Senhor diz: eu vou ensinar para você agora, como que você vai fazer com que essas muralhas caiam. Vai ser com espada? Não, você vai pegar os seus instrumentos musicais. Você vai pegar o teclado, você vai pegar a bateria, você vai pegar o que você tem na mão. Ah, mas eu não tenho nada, você tem boca, então você vai louvar, você vai cantar. E a palavra diz que eles andavam cantando, só suando a trombeta, o chofar, em volta uma vez, segundo dia uma vez, no sétimo dia, 7 vezes. E no última volta, o que eles fizeram? Bradaram, soltaram um forte brado. O anjo ensinou que é no brado da adoração que as muralhas caem. Josué aprendeu a adorar, e foi na adoração que a conquista da terra prometida aconteceu. Ele vence Jericó, depois a cidade de Ai, depois todas as realidades que ele vai enfrentando. É o Senhor que vai sempre à frente, é o Senhor que vai combatendo, e o anjo do Senhor vai à frente. Êxodo capítulo 23 diz sobre isso: eis que envia um anjo diante de ti para que te guarde no caminho. Essa é a verdade, essa é a graça. Nós estamos aqui porque nós queremos estar debaixo de uma graça, debaixo dessas asas, refugiados. Amados, eu quero contar uma experiência para vocês, que eu vivenciei nesse tempo. Há muitos anos atrás, em 2008, eu era missionário em Fátima, em Portugal. Eu escrevi um rascunho que eu encontrei há pouco tempo. E diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu escrevi um rascunho de um projeto de adoração. E o Senhor me deu essa graça de poder ir gestando, porque você precisa daquelas inspirações que o Senhor te dá. Não conte para ninguém, geste primeiro no coração de Deus. Era um evento de adoração que eu gostaria de fazer aqui na Canção Nova. Eu tinha pensado isso, imagina, moleque. Eu falei, quase impossível isso, mas tá bom. Em 2008, tinha 25 anos, deixei guardado. Passou-se os anos, a coisa foi andando, Deus foi conduzindo as coisas, e deu a graça então de realizar esse evento que vai acontecer aqui na Canção Nova, nesse lugar, nos dias 25 a 27 de novembro, que vai se chamar Secreto. Por que secreto? Porque é justamente aqui, no secreto, que você encontra com o Senhor. Quando fechou tudo, que ficou certo e vai ser aqui no centro de evangelização, eu fiquei com medo, porque aí a ficha cai, né? Você fala, e agora? Como que eu vou fazer? Primeiro, para trazer o povo. Segundo, para poder pagar as despesas. Terceiro, deu certo, e agora? Comecei a tremer. Mas aqui começa a história de Deus aqui na minha vida também. No início desse ano, em fevereiro, eu preguei no Revolução Jesus. Ia pregar no Revolução Jesus. Então eu desci aqui embaixo, estava tudo vazio. E eu comecei a andar aqui em volta, rezando o terço, antes da minha pregação. E preocupado, falando, Senhor, será que eu vou dar conta mesmo de fazer um evento aqui? É muito sério fazer um evento, tem um peso espiritual muito grande, é uma responsabilidade você fazer um evento nesse lugar.
e trazer as pessoas. Sabe que eu vou dar conta? E aí ninguém viu, não tinha ninguém aqui. Todo mundo estava concentrado no rincão lá em cima, eu estava aqui. Eu subi aqui nesse palco e fiz esse gesto aqui, ó. Eu falei assim: Jesus, nesse lugar foi onde o Padre Léo fez a última pregação dele. Aqui a gente chorou quando ele pregou falando do céu, não foi? Então eu coloquei a mão aqui, ó, e falei: Jesus, quando o Padre Léo se apresentar na glória, eu quero pedir para que o Senhor, quando ele for te adorar, eu não vou pedir para ele, que ele é servo de Deus, mas eu quero pedir direto para o Senhor. Fale para o Padre Léo se ele poderia se tornar o padrinho do meu evento. Eu gostaria de pedir, se ele pudesse, interceder pelo secreto e por todas as pessoas que estarão nesse evento. Rezei uma Ave Maria, terminei, desci, subi. Cheguei lá em cima, me assentei. Na hora que eu sentei, faltava 15 minutos para a minha pregação. Na hora que eu sentei, antes eu fui tirar o brilho, né? E para quem não conhece, talvez você não conhece com certeza, existe uma missionária maravilhosa aqui na Canção Nova. O nome dela é Meg. A Meg, ela trabalha há 15 anos fazendo maquiagem em quem vem pregar aqui. E todas as vezes que eu encontro a Meg, eu faço experiência com Deus. Porque a Meg é alguém que entendeu o seu lugar. Ela está lá embaixo agora. Ela fez... a gente brinca, vai tirar seu brilho, Rafael, né? Para não aparecer o brilho na imagem. Mas ela faz aquele trabalho escondido que ninguém conhece. E talvez ninguém vai conhecer. Mas o mundo não é salvo por quem está aqui no palco, viu? O mundo é salvo pelos anônimos que estão escondidos. Por quem está cuidando do som. Por quem está conduzindo a pessoa que está na produção. Os câmeras que estão aqui agora levando essa imagem para você. Porque é no anonimato que Deus se manifesta. Então, eu fui ali. É sua mãe, é sua avózinha, que nunca apareceu na TV, mas que fez você estar aqui hoje. É as pessoas escondidas na vida, nas coisas mais simples que fazem com que essa vida vale a pena ser vivida. Eu quero honrar a Meg. Eu falei: eu vou falar de você na minha pregação, Meg. Ela: não. Eu falei: vou falar de você. E ela está escutando. Meg, eu quero dizer para você que você faz um trabalho, a sua pregação, mesmo ninguém vendo você aqui, a sua obra prega mais do que a minha pregação para esses meus irmãos. E obrigado por 15 anos de fidelidade. Eu sentei, saí da Meg e sentei. Quando eu sentei, minha gente, o padre Ellington de Betânia estava sentado lá. Ele falou, e eu não conhecia ele. Ele falou: prazer, tudo bem? Meu nome é Ellington, eu sou padre de Betânia. Eu falei: nossa, o senhor é de Betânia, sim. Ele falou: você aceita um leproso na tua vida? Eu falei: meu Deus do céu, eu sou um leproso, se eu puder me acolher, aí está tudo certo. Ele falou: tá bom, eu quero te dar um presente. Aí ele tirou do bolso e me deu uma relíquia do Padre Léo. Ele me deu essa relíquia. E gente, eu fui com essa relíquia na minha mão. Eu falei: eu não estou acreditando. Faz meia hora atrás eu pensando: quem foi que escutou essa oração? Fale para o seu irmão: oração é coisa séria. Eu coloquei a relíquia no bolso e fiz a pregação, emocionado. É uma pregação que chama Casulo e o Processo. Eu estou super emocionado naquela pregação porque eu estou com a relíquia no bolso. Terminou a pregação, eu saio, volto para a minha vida e começo a sentir uma presença diferente. Uma presença, uma vontade de poder começar a escutar as pregações do Padre Léo de novo. E comecei a maratonar todas as pregações do Padre Léo. E quando eu comecei na igreja, com 15 anos, eu tinha o desejo de ser pregador. E eu, quando vi o Padre Léo, falava: nossa, quando eu for pregador eu queria ser como ele. Tipo, alguém que pega um conceito tão difícil da teologia e traz com simplicidade. E quando me tornei professor de teologia, quando eu fazia os mestrados em Roma, eu pensava: nossa, o meu sonho é poder trazer os conceitos teológicos na pregação com linguagem simples para as pessoas, através dos livros e tudo mais.
Então sempre foi um modelo para mim de pregador, Padre Léo, como profeta Padre Jonas, como teólogo Dom Henrique Soares, e assim, eu fiquei pensando e fui maratonando. E eu guardo essa relíquia dentro do meu celular, na capinha do meu celular, porque é onde eu trabalho, onde eu faço as lives todos os dias, às 10 horas no meu canal do YouTube, né, do Poderoso Terço dos Anjos, enfim. Eu tirei a capinha do celular para lavar e peguei a relíquia e coloquei em cima da mesa. Eu tenho 2 filhos, o Lucas de 3 anos e o Daniel de 3. Aí chega o meu filho mais novo, Luquinhas, 3 aninhos, com o tablet dele, sentou na mesa. Aí ele pegou a relíquia para ele. Eu olhei para ele e falei assim, filho, devolve a relíquia para o papai. Ele falou, não, é meu. Aí você, com 39 anos, numa hora dessa, você baixa o seu nível psicológico para uma criança de 3 anos. Falei, não é meu. Ele, não é meu, ele é meu, não é meu. Aí ele falou assim, papai, ele é o meu amigo. Aí a minha esposa estava lavando a louça, ela soltou a louça assim, você falou assim, você escutou o que ele falou? Eu falei, escutei. Fingi que não escutei, que criança você já sabe, né? Aí ele falou assim, você escutou que ele é o meu amigo? Eu falei, verdade, ele é o teu amigo? Ele falou, é o meu amigo. Eu falei, de onde você conhece ele? Ele disse, ele vem aqui em casa. E eu falei, onde você viu ele? Ele falou assim, eu vi ele lá no teu escritório, trabalhando com você. E ele joga o jogo do dinossauro comigo. Aquela experiência do meu filho que foi visitado pelo Padre Léo, que sonhou com o Padre Léo, a gente viu depois que era um sonho. No outro dia, na outra semana, ele volta em casa e fala, papai, eu quero ir lá na casa do Padre Léo para dar um abraço nele. 3 anos, gente. Eu falei, como assim você quer dar um abraço no Padre Léo? Ele falou, eu quero dar um abraço no Padre Léo. Eu falei, olha, não precisa, o Padre Léo morreu, meu filho, ele está no céu, ele está vivo com Jesus, é só você fechar os olhinhos. Ele falou, papai, mamãe, eu sei que ele está morando com Jesus, ele tem casinha lá no céu, mas eu quero ir na casinha dele aqui na terra, uai. Eu falei, ô adulto, sai desse corpo que não te pertence. E aí a gente começou a perceber que nosso filho estava fazendo uma experiência com o servo de Deus, Padre Léo. E a gente liguei para o Padre Vicente, conversei também com o Padre Hélio, falei, olha, eu não sei o que está acontecendo. Como que a gente vai administrar isso? O nosso filho tem um amor muito grande para o Padre Léo e nunca o viu na TV. Mas diz que viu aqui em casa. Ele falou, olha, Rafael, isso é manifestação do céu. O Padre Léo está intercedendo pela tua casa e comece a tentar entender o que está acontecendo. Eu comecei então, aquele tempo, querer entender. Passou-se o tempo. 3 semanas antes do acampamento na Trilha da Cura, que é o acampamento que Betânia faz aqui, o Padre Ellington me liga e diz, Rafael, eu estava aqui com o Padre Vicente, junto com o Padre Lúcio, e nós estávamos conversando, o Padre Vicente estava rezando, ele viu toda a missão e a mensagem que você está fazendo, a vida que você está vivendo aí, e ele sentiu, da pregação que ele ia fazer no acampamento da Trilha da Cura, que ele sentiu que você tem que fazer no lugar dele. Então, você aceita vir fazer uma pregação para falar do Padre Léo, no acampamento que é de Betânia? Eu falei, claro. 2 semanas depois eu estava pregando aqui, falando do Padre Léo, aqui na Canção Nova, no Rincão lá em cima. Passa-se o tempo, a gente vai vendo, tudo mais, todo o caminho desse evento que vai acontecer aqui. E, gente, vocês sabem que Padre Léo, quando foi exumado, quando ele foi sepultado com aquele clésima que ele gostava, com aqueles clésmas, calça jeans e tudo. Quando ele foi exumado, só estava só o esqueleto, mas a túnica de algodão e o escapulário estão intactos. Não foram corroídos pelo tempo e nem pelos vermes. Isso já é um sinal. O Padre Léo, que consagrou a sua vida, a sua doença, também é um sacerdote. E no nosso evento, essas relíquias estarão aqui, nesse palco, porque o evento vai ser aqui. Deus, quando pega você em casa, quando faz uma promessa com você, Ele vai até o final. E eu estou contando essa história para você, para poder honrar a memória do Padre Léo, que nós sentimos saudade, mas para dizer para você que uma das armas do combate espiritual é a adoração.
E a segunda arma do católico é acreditar na comunhão dos santos, que mesmo passando pela morte, nós não morremos mais. Por isso eu quero dizer para você, o servo de Deus, Padre Léo de Betânia vive, e daqui a algum tempo nós poderemos dizer: São Léo de Betânia, rogai por nós. Porque quem acredita, quando você começa a acreditar nos sonhos que Deus tem para você, o céu começa a sonhar contigo, o céu começa a se manifestar na sua casa. Eu quero lhe dizer algo muito importante nesse acampamento. Pode estar passando pelo vale, você está passando por tribulações, e eu sei que nós não iremos viver nesse mundo em mar de rosas. O Dimas dizia isso para nós: o viver é batalhar, o viver é combater. Mas você não combate sozinho. Você não vai viver sozinho as suas guerras. Nesse tempo de pandemia, Deus me deu a graça de escrever 2 livros. Esse último, que é o Mistério do Anjo da Guarda, um companheiro para toda a vida. E esse primeiro, que é o Segredo dos Anjos. Esses 2 livros. E o Mistério do Anjo da Guarda foi o último livro que eu escrevi, aonde é sobre os santos anjos. Você pode adquirir esse livro na loja Canção Nova. Para você depois também que está aqui, eu vou estar lá na loja Canção Nova também, fazendo os autógrafos. E aqui eu falo sobre os santos anjos, mas sobretudo desse companheiro do anjo da guarda que permanece com você e que luta as suas guerras, que é companheiro de batalha contigo. Mas quando nós olhamos para Miguel, e ao contar essa história para você, do meu secreto, ao contar essa história desse secreto do meu coração, desse evento que na verdade é algo que foi Deus que construiu, eu quero lhe dizer: Deus está levando a sério os sonhos que Ele colocou no teu coração. E você que chegou aqui nesse acampamento, já com os sonhos talvez sepultados, a muralha diante de você é muito alta, e o que se apresenta diante da tua vida parece que não vai estar certo. Mas só basta você dar um brado, um grito. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa: os mesmos ouvidos que escutam as orações dos serafins, do serafim mais alto, mais poderoso do céu, os mesmos ouvidos que escutam o canto dos anjos no céu, os mesmos olhos que contemplam a maravilha de uma Teresinha, de uma Jacinta e Francisco, de uma Santa Teresa d'Ávila, de um São Francisco, de um Padre Pio, de um Dom Bosco da vida, são os mesmos ouvidos e os mesmos olhos que escutam o gemido do teu coração. Às vezes você não tem força nem para falar, às vezes as lágrimas é a única coisa que sobrou, e às vezes tem gente que nem consegue chorar mais porque secou. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: as tuas lágrimas são frases que só Deus sabe interpretar, e Deus está lendo tudo o que está no teu coração aqui. E nesse momento, Miguel está levando as tuas orações diante de Deus, e o Senhor descerá nesse fim de semana para encontrar com você. Eu quero lhe dizer que se a batalha está grande, se a luta está grande, se você está passando pelo deserto, saiba que pela guerra, pela luta, se você perseverar, você encontrará o Senhor. Porque se você está passando pela luta, meu irmão, minha irmã, significa que Deus está preparando um encontro contigo, e Ele se manifestará nesse lugar, porque existe promessa, porque os olhos de Deus estão nesse lugar, e os seus ouvidos atentos aos seus clamores, e Ele escutará a tua oração. Eu quero que você se levante como Josué nesse momento. Fique de pé. Fique de pé, coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu me levanto, eu me posiciono no mundo espiritual, e junto com Miguel, junto com o Padre Léo de Betânia, nesta manhã, eu quero gritar que somente Tu és Deus, na minha vida, que não existe outro. Eu te adoro, Senhor. Mesmo se eu passe pelo vale, eu não vou deixar de te adorar.
Eu não vou deixar de te adorar. Eu não vou deixar de te adorar. Você está com a chave da tua casa na mão? Pega a chave da tua casa. Isso é um símbolo. A chave, a gente só entrega para quem pode entrar em casa e quem é de confiança. Balança sua chave para me escutar. Vai. Fala assim: Senhor, Senhor, aqui estão a chave da minha casa. as chaves da minha casa. Pode entrar. Pode entrar. A minha casa é tua. A minha casa é tua. São Miguel, São Miguel, eu te consagro eu te consagro a minha família, a minha família, o meu trabalho, o meu trabalho, os meus amigos os meus amigos e tudo que eu tenho. e tudo que eu tenho. Pegue essa chave, porque essa chave é tua. Essa chave é tua. Feche seus olhos e pensa na sua casa, pense em todas as coisas que você carrega. Escute essa canção mais uma vez. E suba as escadarias do trono nesse momento. Com coragem. Nem os carros, Vai, Josué. nem cavalos, é no nome do Senhor que eu enfrento as batalhas mais difíceis de lutar. Cante, levante seu braço. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. E eu sofri demais, e eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei, com Deus vencerei. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor começa a passar em revista o teu povo. Olhe para cada um de nós que estamos aqui, Senhor, mas também quem nos assiste pelo sistema Canção Nova de TV e rádio. Que o Senhor possa te manifestar nesse momento sobre a tua vida, sobre o teu coração. E que as muralhas que se levantaram contra você, que os inimigos que se levantaram contra a tua vida possam começar a bater em retirada. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, liberta-nos. E nesse momento o Senhor está libertando tantos irmãos e irmãs aqui. Você que desistiu, você que já estava sem forças, você que não conseguia mais caminhar, recebe em nome de Jesus nesse momento a força, a intercessão do céu na tua vida. E no teu secreto, no secreto do teu quarto, do teu coração, que em nome de Jesus agora você começa a entender que o Senhor está vindo até você. E quem como Deus na tua vida, senão aquele que fará maravilhas nesse lugar. Levanta, Senhor, os caídos, restaura, Senhor, aqueles que desanimaram. Coloca de pé, Jesus, aqueles que estão prostrados. E que em nome de Jesus, debaixo da tua sombra, da sombra da tua cruz, do sangue precioso do teu coração, Senhor, nós te pedimos, manifesta a tua presença, manifesta nesse lugar, Senhor. E que assim como Josué, ensina-nos a adorar em espírito e em verdade. Porque nós queremos declarar, Senhor, que não é na força do nosso braço, mas é no brado da adoração,
é no louvor, é na graça que nós iremos orar, que nós iremos pedir, que em nome de Jesus o Senhor possa te encontrar na tua vida, o Senhor possa encontrar você que está em casa agora me assistindo agora esse momento, que Miguel te encontre, que os anjos de Deus te abracem. Deus combaterá com você no teu secreto da tua casa. E cante essa canção. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção. É no nome do Senhor, que eu encontro a salvação. Se eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. E eu, na palma assim, ó. E eu sofri, o guerreiro sofre com alegria na alma, no coração, por causa de Deus. Pois o Senhor me escolheu, com Deus vencerei, com Deus vencerei, com Deus vencerei, Declare isso. vencerei. Segure na mão da pessoa que está do teu lado e diga para ela: você não está sozinho na batalha, vencerei. pois Deus está contigo. Deus está contigo, Rafael. Deus está contigo, Salete. Declare isso para o seu irmão e fale: nós venceremos juntos. Nós venceremos juntos. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Cadê o brado de vitória? Mais forte para o Senhor. Viva Jesus! Minha força, Bendito seja Deus.